Boa tarde. Muito se fala sobre conteúdo. Acredito que vocês já devam ter falado bastante aqui hoje sobre isso. E já devem ter ouvido falar muito sobre a Creator Economy. Então, vou falar muito de como o conteúdo também vem revolucionando diversos negócios e diversos mercados, dentre eles o esporte. Mas antes até de falar de como este mercado e o conteúdo pode revolucionar o esporte, é muito importante a gente entender a dinâmica do mercado em si, né? Historicamente, o que vem acontecendo. Vou trazer alguns exemplos práticos de como eu vejo essa transformação no universo esportivo também. Alguém aqui já ouviu essa expressão, Creator Economy? Já, né? Creator Economy, essa economia de criação de conteúdo. E um ponto importante é que quando se fala creator em português, se fala criador de conteúdo, não se fala só criador, né? Então, Creator Economy, na verdade, é o Content Creator Economy. O mercado que a gente trabalha é conteúdo. E a Creator Economy é um mercado gigantesco. Estima-se que 1 bilhão de pessoas nos próximos anos vão se identificar como criadores de conteúdo. Hoje em dia é um mercado que já estima-se que vai movimentar $500 bilhão, mas pelas minhas previsões, se você engloba toda essa economia e venda pela internet, isso pode passar mais de 6 trilhões nos próximos anos. Então, um mercado grandioso, acho que não precisa fazer muita defesa em relação a números, mas a Creator Economy, ela não é marketing de influência diferente do que todo mundo pensa, né? Muita gente acha que a Creator Economy é essa economia dos influenciadores, mas esse é um pequeno pedaço desse gigante mercado de conteúdo. E isso vem mudando a cada dia. Hoje em dia, os creators, os influenciadores, não são somente mais aqueles que trabalham com conteúdo como seu core business. A gente vem ali com um novo momento no mercado. A gente tem os influenciadores, mas a gente tem essa era 3.0, onde tem os profissionais liberais, os atletas, os dentistas, os médicos, os advogados, os executivos, né, os CEOs e founders de empresa começaram a se tornar os novos criadores de conteúdo. As marcas têm que se tornar creators. A gente vê uma revolução acontecendo cada vez mais rápido no mercado. Por causa disso, porque a gente trabalha com conteúdo. Conteúdo alavanca negócios e disrupta mercados, transforma profissões há bastante tempo. Hoje o que muda muito é o meio, o veículo. Muita gente fala muito da rede social, da internet, mas quando você tinha um cartão de visita e você escrevia ele de uma maneira um pouco mais bonita ali, era uma estratégia de conteúdo. E isso só foi mudando com o tempo em relação ao meio que a gente trabalha. Eu não consigo ver a diferença entre um panfleto e um carrossel na internet, né? A mesma dinâmica, o que muda é o veículo que a gente está trabalhando hoje em dia. E saiu um relatório do Fórum Econômico Mundial, agora falando das habilidades do futuro. Quais são as skills e habilidades do futuro. E comunicação, conteúdo é a habilidade do futuro, é uma das grandes habilidades do futuro. As pessoas questionam muito se a pessoa é um criador ou é um influenciador, se aquilo é carreira, se aquilo é profissão, mas como deviam estar olhando de outro ponto de vista. Alguém aqui fala inglês? Vocês acham que inglês foi um diferencial competitivo na carreira de vocês? Ajudou a alavancar algum negócio? Com certeza, não é isso? E quem aqui acha que aprender sobre conteúdo e inteligência artificial vai ser talvez mais importante do que inglês? Levanta a mão. Então, conteúdo é o novo inglês. Acho que essa frase é uma frase bem importante. E quando você entende isso, você entende que criação de conteúdo é marketing, é uma skill necessária, não é mais uma carreira ou algo do tipo que você questiona. Muita gente se questiona do futuro da Web 3.0, do metaverso, ou como a AI vai influenciar o mundo nos próximos anos, mas uma coisa é incontestável. Ninguém faz uma previsão de que o conteúdo vai diminuir nos próximos anos. O conteúdo só vai crescer, só vai aumentar e só vai transformar. Conteúdo, ele é igual a marketing, e ninguém cresce sem marketing, ninguém cresce sem estratégia, e o conteúdo hoje é um dos grandes pilares aí do mercado. O mundo, no meu ponto de vista,
ele está dividido entre dois tipos de profissionais, de empresas ou de pessoas. As que já produzem conteúdo e as que precisam produzir conteúdo. Não é mais um add-on, né? Não é mais algo opcional à sua estratégia. É algo extremamente necessário para qualquer profissional, seja você um atleta, um jogador, seja um dentista, um arquiteto, ou seja um criador de conteúdo ou uma marca. A gente vive num mundo onde uma das grandes tendências é o brand as creator, a marca se tornar criadora de conteúdo. E não simplesmente ela ser uma marca que não gera conexão e que só apenas vende. E aí existem esse novo, como é que eu posso dizer, esse novo momento, né, onde os creators se tornam marcas, as marcas se tornam creators, e todos disputando por algo ali que chama a atenção. Do mesmo jeito que eu acredito que essa frase é bem impactante, não sei se vocês já ouviram o que eu vou falar agora, que a audiência é o novo petróleo. É realmente o ponto de maior importância, talvez, uma das coisas mais poderosas dentro do mercado hoje. Quem controla a audiência, controla a monetização. E é isso que vem acontecendo também no mercado do esporte, como qualquer outro mercado. Eu, nos últimos anos, venho criando estratégias para grandes marcas do mundo, aí como Ambev, Google, Boticário, Brasil Gás, Bradesco, Natura, Disney e várias outras grandes marcas. E sempre também criando estratégias ligadas ao esporte e criando projetos proprietários ou projetos para essas maiores marcas do mundo. Com estratégia de conteúdo, em projetos proprietários que eu já criei, a gente já gerou perto de 40 bilhões de views orgânicos na internet. Né? Já gerei meio bilhão de faturamento e mais de 6 empresas nesse segmento de Creator Economy. Uma dessas empresas, por exemplo, foi a FitDance. Alguém já ouviu falar na FitDance aqui? Já? Quem aqui já dançou FitDance? Levanta a mão. Quem tentou dançar? Você, né? A FitDance é um case legal que vale a pena eu comentar, porque eu vendi a FitDance um tempo atrás para o grupo SBF, que é dono da Centauri e da Nike. Então, uma empresa de esporte se conectando com uma empresa de dança que estava muito inserida no universo fitness. E o fitness também, com certeza, é uma das grandes entradas para o esporte. Mas era um mercado extremamente desvalorizado. Né? Eu, quando comecei minha carreira dançando, as pessoas perguntavam para mim, o que é que você faz? Aí eu falava, eu danço. Mas você trabalha com o quê? Acabei de falar o que é que eu faço. Não era trabalho. E aí eu parei de dançar por isso. Acreditava que as pessoas não me respeitavam por aquele trabalho, né? Não entendia que aquilo era trabalho. Depois comecei a trabalhar no mercado tradicional, digamos assim, mas com entretenimento. E comecei a criar empresas de marketing e diversas outras dentro desse universo. Depois, quando atendi no Google por muitos anos e o YouTube, decidi criar uma empresa que ia pegar aquilo ali que todo mundo disse para mim que eu não ia fazer direito e que não ia dar certo, e com conteúdo eu transformar aquele segmento. Então, com conteúdo, você começa a ter mais informação, começa a ter dados, entender como é que aquilo pode revolucionar qualquer trabalho, qualquer negócio. Se você para analisar, o maior artista pop da história foi Michael Jackson. Maior artista pop mulher, Madonna. Maior audiência do Faustão, Dança dos Famosos. Maior, primeiro vídeo a ter 1 bilhão na história da internet, Gangnam Style. E a rede social que vem revolucionando o mundo, TikTok, e a dança era uma das maiores audiências dentro do TikTok. Tudo que tinha maior audiência no mundo era de dança. Mas ninguém tinha percebido aquilo e não tinha criado negócio. Então eu peguei algo que era extremamente desvalorizado profissionalmente no mercado e com uma estratégia de conteúdo, a gente virou uma das maiores audiências e uma empresa que faturar dezenas de milhões de reais, porque a gente criou um programa de licenciamento de aulas em academia e criou comunidade, que é algo muito poderoso.
ali dentro do mercado hoje em dia. E dentro do esporte isso não é diferente. Então, algumas coisas que eu aprendi com esses anos, com diversos projetos de conteúdo, com diversas empresas e marketing, e me conectando com muitos criadores, com muitos veículos, é que eu não acredito tanto no mercado digital, eu acredito no mercado phygital. O phygital é muito poderoso, o físico acelerando o digital. E quando a gente fala de esporte, onde as pessoas têm essa paixão por lugar e vão até arenas para assistir um jogo, o phygital é muito poderoso. Não é só o digital e o conteúdo. E elas não são desassociadas. A estratégia física tem que estar presente com a estratégia digital. Então, pegando um exemplo aqui, quando chove no Rio Grande do Sul, a internet toda fala sobre aquele assunto. É um fenômeno físico influenciando todo o universo digital. Quando a gente tem uma final de Copa do Mundo, é um fenômeno físico influenciando todo o universo digital. E é uma via de mão dupla. O universo digital influencia o que vai acontecer no universo físico cada vez mais. Vocês vão ver, quem me segue em algum lugar, quem veio falando, possivelmente veio falar a palavra conteúdo mais de 200 vezes. Eu realmente acredito e venho estudando muito para ser um futurista dentro desse universo do conteúdo, tentando prever tendências. E comunidade é uma das coisas mais poderosas do mercado. E esporte é algo que move paixão. Assim como dança, a gente pegou uma paixão, criou uma marca, uma estratégia em cima daquilo e criou uma comunidade extremamente poderosa. Que a gente conseguia vender eventos, conseguia vender roupas, conseguia vender aulas, conseguia vender experiências, conseguia vender música, conseguia vender tudo, porque a gente pegava uma paixão e transformava em comunidade. E esporte, torcida, tem um prato cheio ali na mão para você transformar nisso. Quando as marcas, os times entenderem que ao invés de uma torcida, eles têm uma comunidade, isso pode se tornar ainda mais poderoso. Conteúdo e comunidade, elas vêm revolucionando todas as marcas, qualquer nicho, qualquer mercado. E tem uma palavra que resume para mim muito esse mercado de creator economy, conteúdo, que ele se chama velocidade. Muitos players no mercado ainda realmente não entenderam a velocidade que esse mercado vem evoluindo. Então, algumas técnicas usadas há mais de 50 anos na comunicação, hoje vão se transformando, outras vão se reinventando. Mas algo muito poderoso é realmente a velocidade que isso vem transformando. Isso tem muito a ver com as novas gerações que estão assistindo esse conteúdo, que estão consumindo o esporte. E quem trabalha com esporte, que quer ter uma empresa que está pensando em pelo menos mais 10 anos, precisa começar a entender a velocidade que esse mercado vem transformando. Alguém aqui já ouviu falar em alguma palestra, em algum lugar, sobre geração Z? Estou certo? Estou errado? Sim, né? O que é que vocês ouvem falar da geração Z? Alguém tem alguma coisa para falar sobre a geração Z? Normalmente falam mal, né, da geração Z. Mas a geração Z também tem vários pontos positivos, outros pontos estão um pouco mais questionáveis pelo mercado. Mas enquanto o mercado está tentando entender a geração Z, vale reforçar que a geração Z tem 30 anos quase. Então, como é que a gente tenta entender uma geração quando ela já está com quase 30 anos? Ao invés de entender a geração, como essa geração vai se comportar daqui a 10 anos. Então, se a gente não parar para analisar agora como a geração alfa e como a geração beta vai consumir qualquer coisa, vai consumir esporte, vai consumir alimento, vai consumir moda, as empresas vão começar sempre a correr também atrás ao invés de antecipar a tendência. Tem algo muito interessante de se analisar, que é o seguinte: quando a gente saiu da geração X para milênio, a gente teve uma disrupção. Não foi uma disrupção tão grande. Mas quando a gente saiu da geração milênio para a geração Z, existiu realmente uma quebra de comportamento muito grande. Por quê? A geração Z, ela era nativa digital. Ela não teve que se digitalizar. Isso gerou uma transformação muito grande. Quando a gente vai falar agora de geração alfa,
da geração Z para a geração alfa, a gente vai ter uma disrupção, mas não tão grande. Agora, da geração alfa para a geração beta, a gente vai ter uma transformação gigantesca. A geração beta, ela é nativa de AI. É uma geração nativa de inteligência artificial. É uma geração que vai ser alfabetizada por um robô. Como é que essa geração vai consumir esporte? Como é que essa geração vai consumir qualquer coisa? Um amigo meu estava comentando ali que chamou o filho para assistir um jogo de futebol. E aí ele perguntou, qual é o time? Vai ser o Atlético que vai jogar contra, sei lá, falou o Goiás. Ele, não, achei que você estava me chamando para assistir um jogo do Manchester City. Porque é o time que, para ele, está na moda, que ele acha que é mais glamouroso assistir. Então, os jovens, cada vez mais, que vão ser os consumidores do esporte daqui aos próximos 15, 20 anos, eles vão mudar o hábito de consumo dele. E os times, as torcidas, as ligas que não identificarem isso, vão daqui a mais alguns anos começar a perder torcedores, começarem a perder audiência, porque eles não vão se conectar com a nova geração. Hoje, os millennials ou geração X que vão a estádios e assistem, daqui a um tempo não vão mais conseguir ir, e a gente precisa de uma renovação para realmente conseguir trazer uma disrupção nesse mercado. A geração beta, como eu falei, ela é nativa de AI. Isso muda muito o jogo. Algo muito importante que a galera não entendeu é que a rede social morreu. A rede social, ela deu espaço para a rede comercial. Todo mundo está ali para consumir algo. Todo mundo está ali para gerar conexão. Ninguém segue mais só amigos na rede social. Então, a rede social é uma estratégia que alavanca qualquer negócio. E o Brasil é o país número 1 em consumo de produtos indicados pela influência. E a gente está anos-luz ainda da China, por exemplo, que é um mercado super maduro, mas assim mesmo a gente consegue vender mais. O TikTok vai virar Shopee, o Shopee vai tentar virar TikTok. Essa é uma transformação inerente. E não é sobre produzir conteúdo, é sobre transformar conteúdo em negócio. Isso é uma frase muito importante. Eu trouxe alguns exemplos aqui, falando um pouco mais de esporte, de como eu venho vendo esse mercado evoluir, né? Então, a gente pode falar aqui de content arenas, de wellness, o mercado de transmissão de jogos, que vocês estão vendo o que está acontecendo com o futebol, o varejo, fenômenos como UGC, EDC e várias outras coisas. Então, eu peguei um post aqui, uns prints aqui, para mostrar o que está acontecendo com o esporte, né? Pela primeira vez, a gente teve uma Olimpíada em 24, que foi uma Olimpíada muito forte com a internet. Então, eu peguei aqui Rafaela Silva. Alguém conhece Rafaela Silva? Judoca brasileira. Ganhou medalha de ouro, né? Alguém conhece Beatriz Souza? Sim, né? 2 judocas, medalhistas olímpicas, uma medalhista de alguns anos atrás, outra medalhista do ano passado. Olha a diferença de seguidores, 2,6 milhões para 647 milhões. Aí a gente vê aqui Rebeca Andrade versus Daiane dos Santos, a diferença da quantidade de seguidores. Então, a gente vive um momento onde os atletas se tornam as novas celebridades. O maior influenciador do mundo quem é? Cristiano Ronaldo. Os maiores influenciadores do Brasil têm atletas agora como influencers. E será que os atletas estão preparados para isso? A chegar numa Olimpíada e sair de 1.000 seguidores para 3 milhões de seguidores? Então, existe um trabalho também de educação, um trabalho de conscientização. Aquele media training que o atleta tinha que ter antes, hoje ele precisa ter para operar na rede social. E isso traz também uma outra reflexão de que a gente pode gerar uma transformação gigantesca no universo de esporte se a gente entender o poder da Creator Economy. Porque antes, o sonho do brasileiro era ser jogador de futebol, ou estar ali, atriz da Globo. E existia também
o sonho de ter que se formar, de ter um diploma. Mas hoje, quando a gente tem ainda mais atletas que não são do futebol, começando a ser ídolos no país, isso pode mudar a cultura para os próximos 10, 20 anos. Imaginem que a geração alfa comece a ter ídolos que são atletas. A geração beta possivelmente vai praticar mais esporte na escola, vai ter uma vida mais ligada ao esporte e a gente pode mudar a cultura nacional. A gente tem alguns cases que eu gosto de falar, o UFC, a WSL, a própria Fórmula 1, vem fazendo um trabalho muito, muito forte. Então, quando você vê algumas tendências que é o GC, né, que é o consumidor produzindo conteúdo para a marca, o EGC, que é o Employee Generated Content, né, o empregado produzindo conteúdo para a própria marca, você faz um parâmetro com o que está acontecendo, você vê o UFC. É como se a gente tivesse ali centenas de pessoas que trabalham para aquela marca, gerando conteúdo e alavancando ainda mais aquela modalidade, aquele esporte. A Fórmula 1 com a estratégia de conteúdo delas, agora com filme, Netflix, e a WSL com um case de conteúdo e transmissão que mudou a imagem que o surf tem no mercado. Eu trouxe aqui, falando ainda daquele tema, a quantidade de seguidores que só alguns atletas ali conseguiram durante a Olimpíada. São milhões e milhões de seguidores que, com certeza, poderiam estar trazendo mais investimento, mais negócio, se a gente faz uma estratégia ainda mais organizada dentro desse mercado. Trazendo aqui também um comparativo com coisas que estão acontecendo no universo de marketing de conteúdo e a gente poderia trazer para o esporte. A gente tem aqui o YouTube Theater, é um novo empreendimento. O YouTube já teve o YouTube Space, que era um espaço para conteúdo. O YouTube Theater é um teatro para produção de conteúdos e entretenimento. Por que o Maracanã não pode se transformar numa grande arena de criadores de conteúdo? Por que o Maracanã não pode ter uma transmissão, um local preparado para a internet, já que já tem para a televisão? Uma arena onde todos os grandes criadores do Brasil pudessem produzir conteúdo sobre futebol e isso trazer audiências ainda mais jovens para renovar aquele público. A gente vê agora como o conteúdo vem transformando o mercado. A gente vê a Kings League, o golfe sendo transformado por novos formatos, onde a interação e a audiência com o consumidor é muito maior. Então, essa é uma nova tendência de conexão. É uma tendência que vem na rede social e que pode ir para qualquer nicho, para qualquer mercado. E o mercado, ele é meio cíclico. Muita gente se fala do TikTok Shop agora, coisas como essa. E eu não consigo ver diferença entre a Polishop e o TikTok Shop. Apenas um era feito na televisão, outro é feito no celular. Mas a mecânica é assistir conteúdo para comprar um produto. Com o avanço da TV digital, agora onde você tem que logar, tem interação na TV, essa conexão com o consumidor vai se tornar ainda mais importante e os formatos devem mudar. Outro ponto importante ligado ao mercado de esporte é o wellness. O wellness vem mudando a indústria jovem. Os jovens, as novas gerações, querem cada vez mais essa saudabilidade e isso vai impactar diretamente o mercado de esporte. Então é importante demais a gente criar parâmetros de novas tendências que estão acontecendo em mercados como o wellness, que estão diretamente ligados à entrada no esporte. O conteúdo ele vem revolucionando qualquer negócio de verdade e o Brasil ainda está anos-luz em como aproveitar isso. Por exemplo, nos Estados Unidos, quando você tem um jogo de basquete, os americanos são muito bons nisso, né? Você tem um desfile de moda antes do jogo. Aquilo é assunto. A jornada do consumidor vem mudando cada vez mais. E a gente precisa entender uma frase que para mim é muito importante, que não é apenas sobre o jogo, é sobre a jornada, os bastidores, as emoções, o torcedor, o lifestyle, tudo que acontece dentro daquele mercado. Não é à toa que vem aqui um Cazé TV que fatura 2 bilhões em patrocínio dentro do esporte. E um ponto de reflexão final aqui é que a maior quantidade de audiência e conteúdo do esporte, ela está no pré e no pós-jogo. Ela não está durante o game. A resenha, a roupa, a história contada, o sofrimento, a superação,
tudo isso dá muito mais audiência, muito mais conteúdo do que apenas a hora do jogo. Então, quem entende Creator Economy, quem entende conteúdo, sabe como se conectar em diversos momentos da jornada, seja do esporte, seja da medicina, seja da moda e de qualquer lugar. Então, fiquem com essa frase em mente. Entenda que conteúdo pode alavancar a sua carreira, mas alavancar qualquer negócio, como vem alavancando o esporte. Então, obrigado. Boa tarde aí para vocês. Valeu. Muito obrigado por esse conteúdo incrível. Sabe que eu sou seu fã. Garoto é bom demais. Procurem ele na rede social que vale a pena, viu?